Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Bom dia, galera! Hoje não é dia de estágio, mas hoje também é dia de aula. Então, eu tô levando vocês aí comigo para vocês acompanharem um pouco do meu dia, como é que foi a minha aula de saúde do adulto e saúde do idoso. E logo em seguida eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu segundo dia no estágio, então fiquem por aí. Foi o quê? Uma semana? Só? Um dia. Um dia só? Ah, então ainda não. Aí que não é de saúde do idoso, mas conversa bastante com esse ciclista. Então hoje eu vou passar um pouco para vocês os conceitos gerais de envelhecimento. Enxergando tudo embaçado. Falar as políticas públicas. E depois a Cláudia, a professora Cláudia não vai poder vir. Ela está no projeto de extensão, algo que aconteceu aí. Um profissional que vai entender da parte do envelhecimento no âmbito social. E ele atende também as questões biológicas, tá? Mas envolve também muita questão cultural e social. Então, envelhecer no Brasil é diferente de envelhecer no país desenvolvido, que é diferente de envelhecer em outras culturas, né? Envelhecer num país ocidental é diferente de envelhecer num país oriental. A gente está falando de aspectos culturais. Então, quando a gente fala de idoso, é indiscutível, não tem como a gente dissociar, separar o idoso. Então, eu preciso pensar em aumentar a qualidade de vida deste idoso na fase final de vida. O que eu posso fazer como enfermeiro, para melhorar a qualidade de vida desse idoso, tá? E aí vem muito do conceito de qualidade de vida, né? O que é qualidade? Então, o que se faz hoje? Qual é o melhor dos mundos? O pessoal do laboratório clínico fala, Ellen, aqui é o João, técnico do laboratório. Eu vou passar o resultado crítico. Você é enfermeira? Isso é o melhor dos mundos, é o que você faz. A gente está falando de segurança. Ah, eu sou enfermeira. Então, me passa seu nome completo que eu corei. Ah, eu sou a Ellen, eu corei 1677. Ah, então eu vou te passar o HB do paciente José Marques do leito tal. O HB dele está de 4. Você pode repetir o que eu te falei? Claro, você está me passando. Desliguei o telefone. O que ele faz? Registra, toma as decisões de providência. O paciente morreu. Ah, ele não me avisou, avisei sim. Tá? E algumas instituições onde eu trabalhava fazia já usa o telefone gravado, onde ele vai pegar a ligação, tá? A gente está melhorando a comunicação em saúde, tá? Ela já falou com vocês. Então, a técnica do readback é pedir o retorno do que eu falei. Quando a gente vai falar isso, fugindo um pouco aqui, mas eu trago isso para o idoso, né? Comunicação do idoso. Então, quando eu vou orientar o idoso, ou qualquer que seja o paciente, eu vou fazer uma orientação, o paciente vai embora com gastrostomia, orienta a dieta, circulação sem haver movimento, o músculo é capaz de se movimentar. Você tem muito desafio, mas ela entra dentro da avaliação neurológica, tá? Aqui tanto de força, ali de tônus, ok? Tônus motor, daqueles que eu também não peço para vocês. Algumas nomenclaturas, então paresia, colegia, né? Então diminuição da força motora, ausência dentro do pé, e aí a gente vai ter um aviso positivo, indica lesão aí espinhal, né? Que eu falei, as lesões da medula espinhal, tá? Indica aí do neurônio motor, nas regiões torácica ou lombar, precisa tomografar também, tá? Então, aplicação de estímulo tátil, vigoroso na planta do pé, na lateral, no sentido posterior para o anterior. Galera, estou aqui passando, tá, para trazer um breve relato de como foi o meu segundo dia no estágio. Eu não gravei porque basicamente é a mesma rotina, só que no caso no caso terça,
foi o dia em que a gente realmente ia começar a atuar, né? Então, chegando lá no hospital, a gente foi pro bolsão de novo, nos direcionamos pro bolsão, colocamos nosso jaleco e tal, pegamos as nossas coisas, dessa vez a gente pegou, né, ia precisar usar. E a gente foi se direcionar no ponto de encontro, onde a gente ia esperar o nosso professor chegar. A gente foi lá, sentou nos banquinhos, ficamos lá esperando. E aí o professor chegou e a gente foi se direcionando pro nosso setor, né? Aí, gente, chegando no setor, ele falou, né, que a gente podia ir lá guardar nossa bolsinha no armário e tal. A gente foi lá, guardou. E aí ele pegou e reuniu todo mundo no corredor, né, no final do corredor. E nós estávamos em 6 meninas. São 7, mas estávamos em 6. E aí ele dividiu a gente em duplas, né, e começou a passar o plantão pra gente. Então, cada dupla ficou com um paciente. No nosso caso, os pacientes já são pacientes que estão lá, né, internados. E aí ele veio e passou todo o caso clínico pra gente. Então, cara, foi bem legalzinho, tá? Eu gostei dessa parte, é tipo... Eu não sei, sabe Grey's Anatomy, quando se reúnem, assim? É bem parecido, gente, é muito legal. A gente lá reunido, né, no corredor, aí eu fiquei com a minha amiga, né, com a Thay. Ela foi a minha dupla. E aí ele foi passando, né, o histórico clínico do paciente para cada dupla. E aí na minha ele passou, né, era uma paciente que estava no pós-operatório. Ela tinha feito uma angioplastia, não, uma revascularização do miocárdio. E ela estava lá, né, já há 22 dias e tal. Já era uma paciente idosa, né, e tal. Aí, ok, tudo bem. E a gente foi dividido com duas tarefas, né, assim, de início. Eu fiquei com os sinais vitais e o professor colocou a Thay pra ficar na anotação. E semana que vem a gente vai trocar, né? Eu vou ficar na anotação e a Thay vai ficar nos procedimentos. E aí, tudo bem, beleza? Ele passou tudo certinho e a gente foi lá pegar os materiais de novo, né, no armáriozinho. E fomos pro quarto da paciente. Assim, gente, como foi o meu primeiro contato com um paciente real, sem ser boneco? Eu não sei, tipo assim, eu tentei não criar muita expectativa, mas foi super, super tranquilo. Eu achava que eu ia ficar muito nervosa, mas eu não fiquei. O nosso professor, ele também é muito bom, né? Tipo, ele passa muita confiança. E a gente tá começando muito devagar, sabe? Ele não tá empurrando logo as coisas assim de uma vez. Ele tá indo bem devagar com a gente, deixando a gente fazer as coisas mais tranquilinho e tal. E depois ele falou que vai botando a gente pra fazer procedimentos mais complexos. E aí, bom, foi super tranquilo o meu primeiro contato com o paciente. O quarto, ele tem mais de um leito, né? Então, nós 6 ficamos no mesmo quarto. Uma ficou em um leito, outra ficou no outro leito, eu fiquei no outro leito. E o professor, tipo, só aqui, né, de olho, vendo o que a gente tava fazendo. Bom, eu cheguei na paciente, né, me apresentei. Bom dia, meu nome é Rebeca, sou estagiária de enfermagem e tal, vou fazer isso e isso com a senhora. Ok. E aí eu comecei a aferir os sinais vitais dela. Eu fui, né, aferir a pressão, temperatura, fazer algumas perguntas pra ela, relacionada à dor, como ela tinha feito uma cirurgia, né, então, mesmo estando lá já há 22 dias, a gente começou a fazer algumas perguntas relacionadas ao caso dela também. E, beleza, terminei de fazer, enquanto eu fazia, né, a Thay ficava lá anotando e me ajudando também em algumas coisas. E aí, a minha paciente, ela era uma paciente que ela
não tava querendo se movimentar muito. Ela, ela não queria, gente, de jeito nenhum se movimentar. E aí o professor veio, conversou com ela, tipo, a senhora tem que se movimentar e tal. Aí ela aceitou. Tipo, ela tava deitada, né? E eu ajudei o professor a colocar ela em decúbito elevado pra ela poder tomar água, porque ela tava querendo muito tomar água. Ela falou que ainda não tinha tomado. E aí eu peguei e ajudei ela a tomar água. Beleza, aí ela aceitou se sentar. Aí o professor veio, ajudou ela a se sentar e tal. E aí o professor deixou eu e a Thay com ela, enquanto ele ia ensinar as meninas, as outras meninas, como mexer no computador, né, pra fazer anotação. Ele deixou a gente com ela e aí a gente foi conversando e tal. A gente foi muito engraçado. A gente perguntando, né, sobre a dieta dela, porque quando chegou lá, a gente chegou, era 8 e pouquinho. Tinha acabado de chegar o café da manhã, né, e tal. E aí eu olhei pra mesinha dela e o café tava todo lá. Aí eu perguntei, né, eu falei assim, a senhora não comeu ainda? A senhora não tá com fome e tal? Aí ela, ah, não, eu não quero, eu não sei o quê. Eu não quero comer. Aí eu ia estar conversando com ela, né, não, mas a senhora tem que comer, que não sei o quê. Aí teve uma hora que ela falou, né, sobre o cabelo dela tá caindo muito. Aí eu ia estar falando pra ela, né, então, isso é falta de vitamina, a senhora precisa comer e tal. Aí eu falei assim, olha, tem mamão aqui, você não quer um pouquinho, só um pouquinho? Aí ela falou assim, ah, tá bom, eu quero. Só que ela tava querendo muito, gente, melancia, tá? Ela queria muito, muito melancia. A gente conversou um pouquinho com ela, ela aceitou. Só que a gente pegou, né, antes de... Gente, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta antes pro professor, porque, né, dá muito medo, assim, de início. E aí eu fiquei lá no quarto com ela, tá? E foi perguntar pro professor se a gente podia, né, dar a dieta dela e tal. Aí o professor falou que podia, tava tudo ok, liberado. E aí eu peguei e ajudei ela a comer, né? Porque ela não... Enfim, ela não conseguia, né? Ela precisava de auxílio. E eu peguei, tipo, ia aos pouquinhos, fui dando na boca dela, ela aceitou, tipo... Ok. Aí depois o professor, depois de um tempo, voltou, a gente deitou ela de novo, né? A gente não, ele deitou ela de novo. Beleza, a gente foi fazer a anotação. Só que a gente apanhou, tá? Pra fazer essa anotação. Porque é muito chatinha essa parte, porque tem todo um protocolo, né? Tipo, você não pode falar... Você tem que falar numa linguagem clínica. Então, pra mim foi muito difícil. Aí tinha que colocar lá, sei lá, paciente refere, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, a gente teve uma hora que a gente fez uma pergunta pra ela e, tipo, se ela tava sentindo dor e tal. Ela disse que não tava sentindo dor, mas tava sentindo uma coisa ruim. E assim, como que põe isso, entendeu? Numa anotação. A gente perguntou pro professor, falou assim, professor, ela tá sentindo uma coisa ruim, como é que coloca isso aqui? Só que no fim a gente nem precisou colocar, sabe? Não precisou colocar na anotação. Mas tem toda uma linguagem clínica, sabe? Aí a gente colocou lá, paciente está alerta, orientada, contactando, não sei o que, foi posta em decúbito elevado com auxílio, que não sei o que, todos esses negócios, sabe? Aí, beleza. Vamos ver. Ah, tá. Teve uma coisa que aconteceu, gente, que eu e a Thay, a gente ficou em choque. Porque assim, a gente fez a anotação, né? A Thay fez a anotação. E aí a gente nunca tinha mexido no sistema, né? E aí aí o professor chegou e falou assim, não, calma, volta um pouco. Tudo que a gente colocava na anotação, a gente falava assim, professor, o professor aqui atrás, a gente, professor, tá certo isso?
Aí ele falava, não, faz assim. Aí ele dá Ctrl V, não sei o que, coloca desse jeito. Aí a gente botava. Aí a gente terminou a anotação. Ele falou assim, agora tá ok. Fecha, agora é só você fechar, tipo, não salva ainda, porque se você salvar, vai imprimir a folha. E isso daí a gente só faz no final, né? Beleza. Só que aí, tipo, a gente achava que pra fechar era pra fechar num xizinho do negócio aqui. Só que não era, você tinha que fechar num outro ícone. E aí, e aí até clicou. Aí o professor, não, não é aí não. E aí a gente achou que tinha apagado toda a anotação que a gente tinha feito, só que graças a Deus tinha salvo, gente. Só que aí ele falou assim, não é aí, é no iconezinho e tal. Aí a gente teve que reabrir de novo o sistema pra voltar lá na anotação pra ver se ela não tinha sumido. Só que aí o que aconteceu, gente? As outras meninas vieram, né, chamar o professor pra ir ajudar elas em alguma coisa lá. E aí ele foi. E eu e a Thay ficamos lá na sala de enfermagem. Só que quando a gente reabriu o sistema, o nome da paciente não constava. De jeito nenhum. A gente caçou e não achava o nome dessa paciente, não achava de jeito nenhum. Aí eu olhei assim pra Thay, a Thay olhou pra mim, a gente falou, mano, não é possível, será que a gente fez alguma coisa com o prontuário dessa paciente? Aí a gente caçando e nada, a gente desesperada. Aí a gente até falou assim, meu Deus do céu, cara, o primeiro dia, tipo, a gente já tá fazendo coisa errada, cara. Aí a Thay tentou em outro computador. Caçou, não achou o nome da paciente. Aí a gente voltou no nosso computador, fechou e reabriu. Quando reabriu, não foi só o nome dessa paciente que tinha sumido. Tinha sumido mais nomes de pacientes, de outros pacientes. E aí eu falei, Thay, pelo amor de Deus, não vamos mexer nisso não. Tipo, espera o professor. E aí o professor voltou. E aí a gente falando com assim, professor, a gente caçou o nome dela, mas não tá aqui não. Aí ele falou assim, não, quando for assim, vocês clicam nesse ícone aqui e tal, e procura pelo setor que a gente tá, porque esse sistema meio que, não sei se ele falou que todos os setores usam, ou enfim, só sei que tem vários setores que usam, e vai aparecendo o nome de paciente, vai sumindo o nome de paciente e tal. E aí, gente, a gente conseguiu, né? A gente clicou lá no ícone que ele falou e tal. Achamos o nome dela. Achamos o nome dela. E aí a gente viu lá, né? Foi atrás da anotação. Tinha salvo, graças a Deus. Aí, beleza. Aí depois, nesse dia a gente não fez tanta coisa assim, mas a gente acompanhou bastante procedimentos, né? Alguns outros procedimentos. A gente fez um eletro num paciente. A gente que eu digo, tá? As outras meninas, elas estavam fazendo um eletro num outro paciente e a gente foi junto pra ver. Cara, nossa, é bem difícil, assim, Tem algumas coisas que é só com o tempo mesmo, gente, só com o tempo. E elas pegaram, né, grudaram os negócios no paciente, a gente só observando, assim. Aí a Thay, ela grudou, né, porque elas já tinham feito em outro paciente. Aí nesse que a gente foi junto pra ver, aí as meninas deixaram, né, a gente participar e tal, a Thay colocou, né, uns fios. Eu fui retirar os negócios, né, de colar aqui no paciente. E eu fui retirar do pé dele, gente. Só que, cara, tava muito grudada. E, tipo, a impressão que dá é que dói. E eu, com o maior cuidado pra tirar e tal. E depois disso a gente foi observar também um procedimento. Esse procedimento foi o professor que fez. Foi um curativo. Esse curativo, gente, é que eu não posso
posso expor, né? Muita... Quer dizer, tudo que eu tô falando aqui, tipo, é de boa, né? O que eu não posso expor é nome de paciente, leito, quarto, nada desse tipo. Mas acho que o procedimento em si era um paciente que estava com câncer e ele tinha uma ferida. O nosso setor ele é de cardiopneumo, mas o professor disse que às vezes sobe, né, pacientes de outros setores pros leitos de lá. E esse paciente ele era de um outro setor e ele subiu para lá. E a gente viu, né, o procedimento do curativo dele. E aí tem muito procedimento que é muito mais complexo de fazer. Por isso que a gente achou muito bom, né, o nosso orientador, ele ia aos poucos, porque eu acho que se eu fosse fazer um procedimento muito complexo, assim, de cara, talvez eu ficasse um pouco mais nervosa, um pouco mais em choque. Começando devagar, tá indo tudo bem agora, né, por enquanto tá. E todo caso, assim, ele chamava a gente no canto, né, lá no corredor, e falava um pouco sobre o caso clínico e tal, da pessoa, dava algumas orientações. Na hora de fazer a anotação, teve uma hora que, tipo assim, a nossa paciente, ela tinha um catéter venoso central, né? A passagem do plantão foi, conforme ele ia falando o caso clínico dela pra gente, ela era uma paciente que tinha um catéter venoso central. Só que aí, na hora de fazer a anotação, ele perguntou, né? Ele tá ligado. Ele perguntou, ela tem algum tipo de dispositivo e tal? A gente falou, né? Tem um catéter venoso central. Aí ele falou assim, tá instalado? Aí a gente se olhou, aí tipo, então, não tenho certeza, né? E aí a Thay ficou lá, né, no computador. Aí ele me chamou, a gente foi pro quarto da paciente. E aí ele foi conferir, né, se o dispositivo ainda tava lá e tal. E não estava mais, ela já tinha retirado. E a gente foi conferir também, avaliar as cicatrizes dela, né, que é da cirurgia. E aí ele foi lá, né, verificou comigo e tal. Aí a gente foi voltar pra sala de enfermagem. Aí ele falou pra mim, né, falou assim, olha, toda vez que a gente for ver a paciente, a gente dá uma olhada nela completa e tal, né, pra ver o que ela mantém, o que ela não tem mais. Aí ele me falou um pouco sobre a ferida dela, né, cicatriz na região external e na coxa, com presença de hematomas ao redor e tal. Ok, beleza. Tem algumas coisas que antes de você ir pro estágio, você precisa dar uma revisada, sabe? Principalmente em relação à questão de ferida, lavagem das mãos, essas coisas, vocês deem uma revisada. Ele fez algumas perguntas, né, sobre ferida. Ele perguntou sobre as metas internacionais, que tem algumas metas, né, internacionais para a segurança do paciente. E assim, gente, o bom é que a matéria que a gente tá tendo agora, né, a maioria das matérias, elas casam muito bem com o nosso estágio. Esse vídeo que vocês viram agora é sobre saúde do idoso e do adulto. A professora Ellen, ela deu, né, a saúde do idoso, que é a matéria dela. A nossa professora de saúde do adulto é uma outra, porém ela não pôde hoje. E a professora Ellen substituiu ela. E eles casam muito bem, porque na do idoso fala muito, né, sobre os processos patológicos do envelhecimento normal e de um envelhecimento que é patológico, né, que é a senescência e senilidade. Senescência são os processos biológicos normais que acontecem e a senilidade são os processos patológicos que acontecem com os idosos. E a gente pega muito caso, né, com idosos, tem muito idosos lá. E
E aí a gente aprendeu, né, hoje sobre, na aula de saúde do adulto, a gente viu exatamente sobre as perguntas que o professor fez pra gente no estágio, que eram sobre as metas internacionais de segurança, porque assim, gente, porque é muito complicado, tá? O ambiente hospitalar, ele tem muitos riscos, sabe? Tipo, muitos riscos mesmo, assim, principalmente para pessoas em vulnerabilidade. Então, tem algumas metas a se seguir, por exemplo, de identificação, sabe? Por exemplo, eu notei uma coisa que o professor fez muito comigo, que foi perguntar, tipo, sobre o nome da paciente, né? Às vezes a gente tava fazendo a anotação, ele, como que é o nome da paciente mesmo? Aí a gente falava. Aí a gente chegou assim, quando chegava no quarto, ele, quem é a paciente mesmo? Como que é o nome dela? Aí a gente falava. Porque a identificação, gente, é muito, muito importante, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma medicação pra fazer. E aí eu não confiro identificação, não confiro pulseira, não confiro nada. Aí eu pego e dou essa medicação pra uma outra pessoa. Então, assim, complicado. Então, tem essa meta, né, de identificação, tem a meta da comunicação efetiva. Essa era uma meta que eu estava com um pouco de medo, porém eu tenho melhorado, né, graças a Deus, cada vez mais em relação à comunicação, tanto não só com o paciente, mas entre os profissionais também, porque, gente, sem comunicação nada flui, tipo, nada flui mesmo. Sei lá, às vezes eu faço algum procedimento com o paciente, não informo ninguém, não falo nada, dá ruim também. E aí tem uma outra meta que é sobre os medicamentos de alto risco, né? Tem alguns medicamentos, a professora Ellen hoje falou sobre a insulina, porque a insulina é um pouco perigosa, assim, né? Se não dosada muito bem, pode dar ruim. Tipo, todo medicamento, né, pode dar ruim. Mas tem alguns medicamentos de alto risco que você tem que prestar mais atenção. Tem a outra meta, que é o que mesmo? São 7 metas. Identificação, comunicação, a medicação, qual que é a outra? A lavagem das mãos. Tem outra coisa que o professor também ficou bem atento na gente, que é sobre a higienização. Então toda hora ele conferia, né, tipo, se a gente tava higienizando as mãos, ele lembrava a gente sobre a importância da higienização das mãos, porque, gente, é muito fácil, tá, pra você contaminar, tipo, tanto se contaminar quanto contaminar outra pessoa. E a gente que tá lidando com pacientes que já estão frágeis, né, já estão numa situação de vulnerabilidade também, a gente transmitir algo pra eles é muito, muito fácil. Contaminação dos dispositivos, né, às vezes um catéter ou uma sonda vesical. Gente, pra um paciente pegar uma infecção urinária é muito fácil também. Então, tem essa meta, né, da redução de riscos por micro-organismos. E tem mais uma meta que eu tô esquecendo, mas tem a de lesão por pressão, que hoje a professora falou pra gente, né, que 99,9% é de responsabilidade do enfermeiro, porque a gente tem que estar de olho, né, a posição do paciente, porque às vezes o paciente ele já vem, né, com uma lesão, mas às vezes o paciente ele só vem fazer algum procedimento simples e tal, e ele sai com uma lesão. E não dá, gente, pra falar que uma lesão é algo simples, sabe? Porque pode se tornar algo muito, muito ruim, tá? Pode, se você não cuidar, se torna uma coisa bem feia, assim, sabe? Uma lesão bem feia. Então, mudança de decúbito, alguns cuidados até com a roupa de cama e tal. A cama, ela não pode estar frisada, né? Não pode estar frisada porque corre um maior risco do paciente ficar fazendo fricção com a pele dele e tal. Então, tem essa meta, né, de prevenção de lesão por pressão.
E tem uma última meta, que é a do... que eu lembrei, que é da cirurgia segura. Porque a professora deu um exemplo, né, lá sobre uma paciente que foi pra fazer a cirurgia sobre uma coisa e acabaram retirando outra coisa dela. Então, tem essa também, né, da cirurgia segura e tal. Pra sempre prestar atenção. E aí também entra a comunicação. Sempre que tiver um paciente que tá ali pra ir pra uma cirurgia, né, vamos supor de uma amputação, você sempre perguntar, né? Então, bom, as matérias de agora estão casando com o estágio e foi isso, gente, basicamente, né? Um breve relato, já tem 30 minutos de vídeo. Semana que vem a gente vai fazer outras coisas, né? Com outros pacientes. O professor falou que a gente troca bastante, né, de paciente, porque ele gosta de pôr a gente com diferentes casos. E é isso, gente. Eu vou atualizando vocês. Eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Beijos e até a próxima.